Dando continuidade ao vídeo anterior e antes de avançarmos para a construção de objetos com o seu literal, faltou aqui falar em 2 ou 3 aspectos sobre este objeto ou este método de construção de objetos. Nós estamos aqui a usar um método que é usando o construtor do objeto. E o construtor significa nós passarmos aqui estes parâmetros desta forma, termos aqui uma função e criarmos um cliente a partir dessa função. Eu quero vos mostrar aqui uma outra situação, que é o seguinte. Com este método, ou esta metodologia, para não criar confusão, eu posso criar aqui um let cliente2 é igual a new pessoa e agora dar-lhe aqui valores completamente diferentes. O Ana, o Silva e um valor qualquer. Neste caso, o que é que acontece? Se eu colocar cliente.nome, o que eu vou estar a querer apresentar, obviamente com o console log, etc., é o nome deste cliente, que será João. Se eu quiser colocar aqui o cliente2 nome, eu vou estar, obviamente, a apresentar os valores deste objeto pessoa. Ok? Este era um dado importante. Isto é, com esta metodologia, ao contrário daquela que nós vamos ver agora, esta permite criar vários tipos de clientes a partir do mesmo objeto, que é, neste caso, a função pessoa. O que nós vamos ver neste vídeo é um método diferente, que permite criar apenas um elemento do mesmo tipo. Ok? Já iremos ver porquê. Bom, mas existe aqui um outro detalhe. Nós falamos em arrow functions. Então, esta forma de escrever as funções, ou os métodos, vamos lhe chamar assim, pode ser feito desta forma. Eu vou remover daqui o function e colocar aqui uma arrow function. E não vou ter qualquer problema com este tipo de representação. Repare, é uma forma diferente de escrever. Eu vou remover dali o function e dizer que é uma arrow function. E nesta circunstância vai funcionar corretamente. No método que eu vos vou mostrar agora, não vai funcionar da mesma forma. Existem depois explicações mais técnicas e aprofundadas sobre isso, mas não interessa ao caso. Bom, nesta circunstância, o que é que nós temos aqui? Se eu agora chamar a execução do meu código, o node.a.js, nós não vamos ter qualquer problema, não estamos a apresentar nada, mas se eu agora pedir para fazer um console.log do cliente 2.nome completo, vamos aqui verificar que vai aparecer o Ana Silva, porque pedimos para o cliente 2 e o facto de ter ali os arrow functions não tem qualquer problema. Bom, dito isto, vamos então ver este método usando o literal do objeto. Para isso eu vou criar aqui o b.js, vou aqui remover aquele espaço, ou melhor, aquela parte do terminal, e vamos criar aqui um objeto com literal do objeto. Ora, como é que isto acontece? Bom, neste caso, em vez de termos uma função, nós definimos a variável, por exemplo, com o let ou com o const, tanto faz, e vamos colocar aqui cliente. E o cliente vai ser igual, como vimos no exemplo do script aqui, deste lado, que ele vai abrir e fechar uma chave. Toda a magia do objeto vai acontecer aqui dentro. Como é que nós fazemos isto? Bom, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula e vamos abrir aqui um espaço. Ora, se eu quero ter o nome, o apelido e o telefone, eu vou fazê-lo agora não utilizando o this, mas sim colocando aqui nome, 2 pontos e agora o respectivo valor. Repara que eu não tenho aqui nenhuns parênteses para poder passar para o objeto quais são os valores que lá estão. Porquê? Porque eu estou a definir diretamente, não numa função, mas diretamente na própria variável. Então eu vou dizer aqui que o nome é igual a João. Agora vou usar uma vírgula em vez do ponto e vírgula para separar as várias propriedades. O apelido é Ribeiro e o telefone vai ser igual a 91234, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tenho o meu objeto criado. Repara que eu posso colocar aqui console.log cliente.nome. E se eu agora chamar aqui o meu terminal, node b.js, eu vou poder apresentar ali de forma muito simples o João. Vamos fazer aqui um clear. Ora, para fazermos a implementação dos métodos que vimos no vídeo anterior, neste caso o método do nome completo e o método para alterar o nome, nós vamos colocar uma vírgula. Eu vou aqui deixar um espaço apenas para facilitar a leitura. E agora vou dizer o seguinte, que nome completo, vou colocar 2 pontos como se fosse uma propriedade e agora vou ter que usar a expressão function. As arrow functions aqui não funcionam. Depois existem explicações mais técnicas e aprofundadas. Mas vamos usar aqui o function. Ora, no function,
para apresentar o nome completo, eu não preciso passar nenhum argumento. Então eu vou abrir aqui e fechar aquele bloco e agora vou escrever aqui dentro o que é que eu quero. Ora, neste caso, eu vou escrever exatamente o que eu fiz no exemplo anterior. Return. E agora vou usar aqui o this.nome, mais o espaço para colocar um espaço entre o nome e o apelido, e mais o this.apelido. Ora, o que é que vai acontecer então neste caso? Se eu agora fizer aqui um console.log cliente.nome completo, eu vou ter que definir, obviamente, aqui o abrir e fechar parênteses, que não leva nenhum argumento ali na função, e agora quando eu chamo aqui o node B, vocês vão verificar que existe aqui então o João Ribeiro, isto é o retorno desta função. Se eu quiser alterar o nome, isto é, criar o método para alterar o nome, eu vou colocar aqui uma vírgula. Nunca esquecendo, porque se eu colocar aqui o ponto e vírgula, vamos ter um erro, porque estamos aqui a definir uma estrutura com este tipo de funcionalidade, que é com o Object Literal. Então, neste caso, eu vou abrir aqui um espaço apenas por uma questão de leitura, e vocês sabem, aqueles que me acompanham no meu canal, que eu gosto inclusive de colocar uns separadores para separar estas lógicas, ok? Então eu vou colocar aqui alterar nome e vou colocar aqui uma function. Neste caso ela vai necessitar do novo nome. E agora vou definir o corpo desta função. Neste caso eu vou dizer que this.nome passa a ser igual a novo nome. Então, se eu quiser alterar o nome, eu vou dizer que cliente, okay, cliente.novo nome vai ser o quê? Okay? Aqui o novo nome não é exatamente o que eu quero fazer, é o alterar o nome. Então vamos aqui colocar alterar nome. Alterar o nome para quê? Reparem, cá aparece então a indicação de que eu tenho que definir aquele argumento. Vamos colocar aqui a Ana, ou então para seguir o mesmo exemplo, vamos colocar o Manuel. E agora, se eu quiser apresentar novamente o nome completo, vamos aqui executar e cá está. Primeiro a apresentação do nome João, depois a apresentação do nome completo na altura em que ele estava, na fase inicial, alterando o nome para Manuel e voltando a fazer a apresentação do nome completo, vamos ter aqui os dados apresentados de forma diferente. Está feita uma introdução aqui com este vídeo também à forma como podemos criar objetos. Iremos continuar a falar sobre objetos durante os próximos vídeos.